Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira e o tema de hoje é educação. Nós vamos falar sobre a educação básica, o novo ensino médio, projeto de vida, e eu quero colocar um professor, um diretor de escola, um coordenador na parede. Eu vou amassar ele hoje, vou pressionar ele porque eu quero ver algumas respostas, mas é claro, com muito carinho sempre. Eu estou aqui com o Thiago Boaventura, ele é mestre em educação, né, pela Universidade Federal do Paraná, graduado em geografia, licenciado também em pedagogia, tem especialização em educação especial inclusiva pela PUC, é professor da educação básica e também da educação superior, é coordenador de curso de pedagogia lá de Araucária e diretor de escola pública. Thiago, então por que você foi para essa área de educação? O que te levou a fazer geografia, depois pedagogia, enfim, mestrado em educação? O que te levou para a área de educação? Se você me perguntasse uns anos atrás, eu diria que fui por acidente. Eu não queria ser professor. Até porque minha referência de professor que eu tinha na escola não era uma referência de professor que a gente gostaria de ser. Né? Eu pensava, não, o professor é chato. Mas eu tinha uma professora dentro de casa, minha mãe. Ela trabalhava no magistério e quando eu tinha 17 anos, meu pai sofreu um acidente. Foi bem o ano do vestibular. E ficou naquele processo de escolha, né? O que eu vou fazer? Eu queria fazer publicidade e propaganda, que eu gosto muito de comunicar, de conversar, gosto muito de eventos, tudo. Só que eu sempre respeitei muito o que minha mãe falava. E ela falou, olha, melhor você fazer algo que tem emprego. E por incrível que pareça, eu fui por eliminação, assim. Matemática não, né? Que não é de Deus. Aí, língua portuguesa não, muito chato. Fui para química, os professores, conversei com os professores, fiz um estudo ainda com os professores. E aí você escutava assim, não faça química, porque você será somente um professor. Olha o que eu ouvi naquela época, eu falei assim, nossa, não quero ser só professor. Aí fui para geografia, porque geografia, na federal onde eu fiz, né, tem bacharel e licenciatura. E o bacharel em geografia é muito legal, ele te permite trabalhar com mapeamento geográfico digital, análise ambiental, até mesmo nesse momento de pandemia, os estudos epidemiológicos também, a geografia ajuda muito. E eu achei que eu ia para esse lado. Aí foi por eliminação, pensei, vou fazer então geografia, porque eu vou passar. Minha mãe tinha medo que eu não passasse em outro curso, porque historicamente não é muito concorrido, né, os cursos de licenciatura. E eu só fiz um vestibular na minha vida. Não, fiz 2, né? Fiz pra FACER também. Mas quando eu tinha 17, só fiz pra federal. E no final fui aprovado. Passei em 4º lugar na época. Sim. E foi um processo, assim, de experimentar. Fiz iniciação científica, monitoria, sempre fugindo da escola. Queria trabalhar com as outras áreas. Até que eu comecei a trabalhar como professor substituto. E é igual... substâncias ilícitas, sabe? Não comece. Não comece porque é um caminho sem volta. Foi ali que você... É amor à primeira vista, é isso que eu quero ensinar, eu gosto da educação. Foi nesse do professor substituto que você fez. Assim, eu acho que a nossa história, a gente tem que ter um planejamento, um plano de vida assim, mas eu acho que muita coisa já está traçado. Quando eu era pequeno, minha mãe corrigia a prova, precisava de ajuda para lançar naqueles livros grandes, e eu gostava muito daquilo. E como professor substituto, não foi paixão à primeira vista, porque foi muita porrada que a gente leva na cara, porque você imagina o que é ser professor, mas aí existem seres humanos com pensamentos e atitudes diferentes, e aí você pensa, vou fazer uma aula com essa estratégia, com essa metodologia, e os 3 primeiros meses eu só levei tombo. Mas nessa de você cair e tentar ser um professor melhor, e você conhecer pessoas, conhecer histórias, aí você vai vendo que é um campo muito legal, que é um campo que te dá um retorno muito de crescimento mesmo pessoal, e depois você vai conhecendo os caminhos aí para você ter um crescimento financeiro também, né? E por que você acha que na sua época, que você falou que a tua referência de professor foi a tua mãe, não foi os teus professores? Por que você acha que o professor era chato? Porque o professor primeiro tem uma mania de reclamar do salário, né? Sim. Ninguém quer reclamar do salário, né? É uma expressão muito conhecida, né? Então já tinha essa visão. E a sociedade
em geral, o senso comum em geral não conhece o que é ser professor de fato. Então já tinha isso. Eu sempre fui muito crítico. Eu gosto muito de participar, gosto muito de dar ideias. E os professores homens atrás, assim, eu não tinha uma boa referência. Eles eram muito fechados, sempre reclamando. E eu falava, não quero reclamar. Não quero reclamar. E a gente gosta de referências de personalidades bem-sucedidas. É isso que a gente quer. Né? É por isso que hoje eu acho que os jovens gostam tanto dos influencers. Né? Porque eles passam essa imagem, esse prestígio. Né? E eu tento. Tem uns que até de forma estelionatária, né? Sim. Tem uns que a gente sabe que mostram bens, mostram coisas, situações. Olha quanto eu ganhei hoje e tal. E parece que não é bem assim. Né? E assim, Murilo, hoje eu tenho 34 anos, mas na época eu tinha 16 para 17. Eu entrei na universidade com 17. E como é a cabeça do jovem, né, nessa época? Ele é muito de imagem, ele é muito imediatista. E até esse momento de escolha, eu falava, não, quero ter uma profissão bem-sucedida de status perante a sociedade. De fato era isso, né? E minha mãe era professora de magistério. Eu não sei porquê, mas nós íamos no mercado, na missa, sempre tinha um aluno. Falava, oi, professora, nossa, você fazia assim, ó. Né? E que bobeira, hoje eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho dessa mulher, dessa professora, dessa profissional que me inspirou de fato, que me deu esse caminho e que hoje eu sou muito realizado. Eu sei que hoje você é diretor de escola e talvez a pergunta que eu vou te fazer vai ter um viés aí, entendeu? Mas eu quero que você seja sincero. O professor não continua chato? Aquele professor chato da tua época, talvez ele não continue cometendo os mesmos erros e sendo chato também hoje? Hoje eu vejo um perfil de professor tão diferente. É. Tem um professor chato, tem um professor legal, tem um professor do cabelo azul, tem um professor cabeludo, tem um professor que faz crossfit, tem a professora, aquela professora linda que quando ela passa, inspira as meninas, apaixona os meninos, sabe? Então, eu acho que hoje a gente tem um grupo de professor muito diversificado que antes a gente não tinha. Até porque antes tinha a carreira, os concursos, né? Eles ocorriam de maneira mais eficaz. A gente não tinha tantas instituições como nós temos hoje. E hoje eu acredito que existe sim aquele professor com aquele perfil quadrado, mas nós temos outros professores diferentes, professores tatuados aqui, igual eu sou, e isso é muito legal. São diferentes referências dentro da educação, diferentes personalidades, né? Não, eu até faço essa pergunta, Thiago, porque você sabe que a evasão é um problema hoje na nossa educação, a educação brasileira como um todo. E hoje, né, a gente tem uma taxa de evasão, segundo aí dados oficiais, que é a terceira maior do mundo, né? Em média, 24% dos alunos não concluem o ensino fundamental. E até os 16 anos, que era a idade que ele deveria concluir, né? E no caso do ensino médio, em torno de 40% não conclui o ensino médio até os 19 anos. Né? Então, a gente está falando de 1 a cada 4 jovens no ensino fundamental e 40% dos jovens no ensino médio. Então, isso deixa muita gente para trás. E nessa pandemia, sabemos que aumentou as taxas de evasão. E muitas vezes as pesquisas mostram que, por exemplo, no ensino médio, o aluno desiste por não ver significado naquilo, ele não vê referência naquilo. E é o que você está falando. Ele não vê referência no professor dele. Ele não consegue olhar o professor e falar, pô, cara, esse cara quer me ensinar, né? É um cara que, de repente, está descontente, como é que eu vou aprender com ele? E aí, realmente, ele vai para o influencer e aí, pô, eu quero aprender com esse cara, pô, esse cara aí... Então, como que é isso, né? Essa questão da evasão, como lidar com a evasão como diretor, como professor, como educador, como lidar com isso, com esse problema da evasão na educação brasileira? Esses dados que você acabou de citar, eles podem ser visualizados na minha escola. Para você ter ideia, eu tenho 12 turmas do 6º ano, agora, 12. 12 vezes 35 dá um número bom. Eu tenho 2 turmas do 2º ano do ensino médio. Duas. O que está acontecendo? A gente também se pergunta em relação a isso. E eu acho que são vários fatores. Não é só a figura do professor que vai afetar as escolhas desses jovens.
quando a gente fala em influencers, a gente não está falando de pessoas assim tão distantes. A gente está falando de personalidades como o Whindersson Nunes, né? Felipe Neto. Existem os influencers locais. Sabe aquele teu amigo que ele parou de ir para a escola, mas de repente ele apareceu com uma moto? Então aquele teu amigo que ele vai para balada todo final de semana. Cara, ele largou o ensino médio, professor. Ele fala assim, largou o ensino médio, está trabalhando, por que eu vou ficar esperando? Eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro. E nesse processo de ser imediatista, não vale a pena você ficar 3 anos no ensino médio para depois você ingressar de fato no mercado de trabalho. Nós sabemos que existem programas como Jovem Aprendiz, como estágio, mas não dão a remuneração que de fato o jovem precisaria para ter. Para estudar, lazer, que o lazer é um direito, né? E para ajudar em casa. Então, a partir do momento que ele está em xeque as suas necessidades, seus sonhos imediatistas, porque hoje é legal ele ter uma roupinha e ele sair. Hoje ele ganhando 1.600 é muito dinheiro para um jovem. 1.400 é muito dinheiro. Mas daqui uns 10, 15 anos, quando ele for um chefe de família, ou quando ela for uma chefe de família, talvez esse dinheiro não seja o suficiente. Eu acho que falta um pouco da gente ter essa conversa. Eu vejo isso na minha escola diariamente. A gente está no processo de mudança e alguns jovens estão ajudando. E eu vejo que é exatamente isso. Um deles chegou para mim e falou assim, diretor, vou trocar de escola. Eu, por quê? Porque não tem ensino médio noturno, eu preciso trabalhar. Eu falei, não, mas você vai pro segundo, espera mais 1 ano. Tem estágio à tarde dele, não. Apareceu uma vaga agora, eu não posso. Então, acho que são esses fatores que vão influenciando na evasão. E, óbvio, o formato da escola. O formato que nós temos ainda de aprender é uma realidade muito diferente. O jovem está em casa. Claro que a gente sabe que existe desigualdade social, mas, assim, 80% dos jovens, né, da escola pública, pelo menos onde eu atuo enquanto diretor, tem acesso à internet, tem acesso a celular, e aí chega na sala de aula aquela aula quadrada, copia do quadro. Nada contra o quadro é importante, o GIS também é importante, mas uma coisa que eu vejo um pouco, uma grande diferença, assim, o professor há uns 40 anos atrás, ele era referência de conhecimento. Hoje ele não é mais essa referência de conhecimento. Até porque existe essa confusão do que é o conhecimento, o que é informação, aonde eu busco conhecimento, como que essa informação de fato vai fazer sentido na minha vida. E aí vem tudo que você falou, que é o significado. Tem aprendizagem significativa, estar na escola também deve ser significativo. Porque os jovens não sabem por que eles vão para a escola. E aí, eu creio que eu vou falar que falha do professor, eu sei que sempre quando eu falo eu sou criticado contra isso, mas eu vou falar falha do professor, porque o professor não está conseguindo fazer esse link. Né? Então, quando ele está ensinando ali, mas isso que eu estou ensinando é importante. Muitas vezes ele não consegue dizer importante para quê, e aí ele fala, não, mas é importante para o Enem. E é aquela coisa, então a gente prepara os nossos jovens para um Enem, para um vestibular. E não para a vida. Então a gente não. E aí a gente sabe que muitos dos alunos, Enem para eles não é uma opção. Não é. É um ou outro que vai fazer Enem, vai fazer vestibular, vai entrar na faculdade. Né? Então, nesse caso aí, também o professor precisa aprender e precisa melhorar essa contextualização, mostrando essa significância para o aluno, não é verdade? Até porque o perfil, eu falo muito perfil, mas é muito diferente. O jovem hoje, ele te questiona, mas não no sentido de falta de respeito. É porque nós educamos nossos filhos também a questionar a realidade. Mas enquanto nós educamos nossos filhos, os jovens para esse questionamento, eu acredito que a educação não está preparada para ser questionada. Né? Porque você chega, apresenta ali, eu sou da geografia. Né? Fala, vamos aprender aqui a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A gente mora em Araucária, nós moramos em Curitiba. Sim. Por que eu vou aprender isso? Agora, a partir do momento que eu consigo fazer um link do racionamento que estávamos vivenciando há pouco, né, com a importância de você ter uma postura sustentável na tua casa, que isso vai afetar
né? Toda uma população, que isso que você está passando hoje, porque o pessoal que tem caixa d'água em casa, os alunos comentam, na minha casa tem água a cada 2 dias. Mas por que você está vivendo isso? Né? Aí começa a fazer sentido. Não é um futuro, não. Os recursos naturais estão esgotando. Só que é um exercício, sabe, Murilo, de ressignificar a própria profissão, entende? Porque nós, no processo de formação, quando eu fiz minha faculdade, tinha esse debate aí nas disciplinas de licenciatura sobre aprendizagem significativa. Mas chegar na minha aula de geomorfologia, não tinha isso, cartografia, né? E aí você fica... Porque o professor é pesquisador, a LDB fala isso, o professor é pesquisador, mas uma rotina de 60 horas semanais, e você ter família e ter que lidar também com a parte mais dos processos de ser professor, você acaba se perdendo um pouco. Mas uma coisa é você, no curso superior de geografia, ver tudo isso, né? Sim. Outra coisa é você, no ensino médio, querer jogar a goela abaixo de geografia para um aluno que muitas vezes não quer saber, não é o interesse dele, né? Eu acho até, como você falou, né? Quantos jovens hoje que você vai conversar e que ele fala assim, vou fazer geografia, né? Como aquela primeira opção. Você mesmo falou que a tua opção por geografia foi mais de eliminação do que a primeira opção. Sim. Né? Então, eu acho que um papel da escola e dos professores é tentar trazer essa influência, como você falou, né? Porque hoje a influência do aluno é os influencers da era digital, mas os influencers colegas também que estão hoje mostrando para o cara que, fica aí estudando, não vai dar nada. Eu aqui, já estou de carro e estou indo nas baladas, tenho dinheiro, mas tem que mostrar, de repente, aqueles caras que são do meio ali também e que deram certo, falaram, olha aqui, eu estudei, eu fiz vestibular, eu fiz faculdade e hoje eu trabalho, ganho tanto. A escola precisa saber mostrar isso. Agora que você falou também. isso, eu lembrei de 2 professores que eu tenho. Conheci ano passado. E a gente estava discutindo justamente isso. Numa reunião de formação pedagógica. E eles disseram, quando os alunos me perguntam quanto eu ganho, eu digo, eu ganho o quanto eu mereço. E eles postam viagens na Europa, sabe? E falam, um professor que luta, que corre atrás, tem essa vida. Porque a gente tem, não sei porquê, mas a gente tem uma crença de que a gente não pode falar quanto que a gente ganha, a gente não pode falar que a gente ganha bem. Sim. E se você fala que você ganha bem, parece que causa um efeito assim de revolta na sociedade. Não é assim. Se você tem uma boa formação, se você conseguiu traçar um caminho profissional legal, você vai ganhar bem. Sim. Né? É essa a busca. Né? Mas, ao mesmo tempo, Murilo, tem uma pressão da sociedade que o professor resolva tudo. E não é só o professor. Não. Né? É o professor, é a família, é a sociedade, as políticas públicas. Claro que o professor é o sujeito que está ali de frente, né? Com os estudantes, com os adolescentes, com as crianças. Sim. Mas são essas esferas que precisam conversar. A gente está agora nesse movimento. Tem o novo ensino médio, tem a BNCC. Existem pontos de melhoria, como tudo, mas esse movimento da gente olhar para nós enquanto educadores, enquanto educação, e pensar que nós vamos mudar a forma de ensinar, de conduzir, acho que já é um grande passo. Existem divergências entre nós, alguns colegas não aceitam, outros... Eu acho que assim, o novo sempre vem, né? Elis Regina já falava isso lá na década de 60, o novo sempre vem. Então a gente precisa estar preparado para o novo. Eu estou para te falar que se essa escola não mudar, se ela não resolver essa questão da significância, do interesse, ela vai cada vez mais perder a sua relevância e vai perder espaço. Vai perder espaço a escola do jeito que é hoje, né? Porque eu acho que falta prioridade para a escola, né? Então, muitas vezes a gente vê um aluno que não sabe a diferença de débito e crédito, não sabe nada de finanças, não sabe nada de primeiros socorros, não sabe nada de culinária, o básico da culinária. Enfim, das coisas mais básicas da vida, do empreendedorismo. E ele
é obrigado a saber tudo sobre a bacia hidrográfica do Amazonas. Já que eu estou com o professor de geografia aqui, eu vou... Que é importante também. E é importante, mas, assim, em termos de prioridade, talvez naquele momento você... Por isso que eu acho interessante, a gente vai conversar sobre o projeto de vida, sobre o BNCC, e eu quero que você fale mais sobre isso, mas é isso, né? Do professor talvez não entender a prioridade e acabar achando que aquele conteúdo que ele dá é prioritário e esquece de que tem outras questões muito mais importantes que deveriam ser tratadas ali, né? Tanto que tem uma grande discussão, um movimento agora, tanto que a gente da Secretaria de Educação, os pesquisadores, a gente não fala, a gente tenta não abordar mais a palavra, o conceito de conteúdo. Né? Hoje a educação caminha para o desenvolvimento de habilidades, né, desses adolescentes. E aí vem essa necessidade de se reformular o currículo. Né? O currículo seria o conjunto de competências, habilidades e conteúdos que serão visitados durante a formação, durante uma etapa de ensino. O currículo ele não é neutro, ele é político. Né? E eu acho isso legal. A cada momento histórico a gente tem uma necessidade. Né? Eu acredito que o currículo, sei lá, da década de 90, que eu vivenciei, 90, 2000, ele já não dá conta. Não dá conta. Isso eu olho, eu vejo as aulas que eu tive, as informações que... a gente falava muito voltando para a geografia, buraco da camada de ozônio, CFC, hoje já são outras questões, né? Aquecimento global, tudo, mas isso não vai fazer sentido se o estudante não ver aplicabilidade na sua vida. Sim. Né? Eu acho que tudo, independente da disciplina, a gente tem que partir do local para depois pensar o global, que não é nada novo. Que não é nada novo. Outra coisa que se tem muita reclamação da escola, e eu estou colocando você na parede aqui, Thiago, entenda bem. Você disse que não ia me colocar na parede. Eu não ia colocar você acreditou, mas eu falei assim, eu vou colocar ele na parede porque eu quero ver a defesa, entende? E eu sei que você hoje, sozinho, você não vai fazer a mudança toda necessária. Você está aqui como um funcionário público, um diretor de escola, um professor, um amante da educação. Sim. E tem suas defesas, tem seus lados, né? Mas é importante, acho, esse debate até para a gente poder enriquecer, né? E tentar achar soluções. Mas eu vejo hoje que o professor, hoje, em vez de colocar dúvida no aluno, colocar problema no aluno, ele coloca respostas prontas. E esse aluno, ele decora essas respostas prontas, ele decora essas vamos dizer assim, que o professor passa, porque ele fala assim, não, eu preciso passar na prova, né? E aí eu vou responder o que o professor quer que eu responda. Mas ele não está criando um aluno problematizador, como a gente conversou, ele está criando um aluno que né, um papagaio ali que repete o que o professor fala. Você não acha que isso é um problema também da escola atual? É um problema da escola atual, mas não é um problema tão homogeneizado assim como você está falando. Não, então... É porque são vários fatores, sabe, Murilo? A gente sabe que se nós pegarmos os dados, 2 anos atrás falaram sobre adolescentes concluindo o ensino médio em situação são analfabetos funcionais. Sim. Não é isso. A gente não faz um trabalho para isso. Mas são diferentes realidades. Entendi. Eu não vou citar nomes de escolas, mas fui professor aqui, do ladinho, aqui no portão. A minha metodologia era uma, e os alunos pediam mais. Era muito legal. Eu tinha momentos que eu tinha que estudar para dar aula. E eu dava aula numa região periférica de Curitiba, onde eu tentava dar a mesma aula e não, eu tinha que retomar o básico. E você retomar o básico não é um problema. Sim. O problema é que esse aluno ele precisa ser aprovado. Sim. E no outro ano, o sistema público do estado do Paraná tem essa problemática. Existe um número pequeno de professores que vão permanecer naquela escola e os concursados, eles giram. Então, o trabalho que eu fizer esse ano tem que fazer bem feitinho e orar que no outro ano o professor continue. E existem diferentes profissionais. Tem aquele que pega aula
porque precisa do dinheiro. O outro pega porque não tem outra opção, não consegue se ver fazendo outra coisa. E tem aquele que gosta do que faz, né? E eu comecei a me incomodar. Agora eu te falar da minha experiência. Falei, não, por que eu sou um professor X aqui no bairro Portão e por que eu sou Y numa região periférica? Por quê? Será que eles não conseguem de fato? Ou será que eu já venho com essa crença de que eles não conseguem? Realmente, era diferente o trabalho. Mas depois de uns 3 anos, porque eu sou professor desde os 19, então faz 15 anos já que eu leciono. E aí você vai conseguindo criar estratégias para desenvolver essas habilidades com os estudantes. Os resultados jamais serão iguais. Jamais serão iguais. Sim. Eu desliguei alguma coisa aí? Não. Desculpa. Não. É um problema de contextualização, então. Contexto. O professor tem que entender o contexto que ele está e saber trabalhar com aquele contexto. Porque, você sabe disso. Não que ele vai trabalhar menos ou mais. Não, aqui eu vou ser mais vagabundo e aqui eu vou ser mais não, sério. Aqui eu vou exigir... Questão do contexto, ele saber o que ele pode exigir, né? Isso, aqui eu vou exigir isso. Aqui eu vou exigir isso, mas eu preciso trazer suporte. Né? Esses alunos precisam... É igual assim, tu vai treinar, você tem que ter um suplemento se você quer crescer. Sim. E principalmente as crianças, os adolescentes que vivem em regiões periféricas, eles precisam dessa suplementação. Entende? Porque em algum momento faltou. Se não faltou na escola, faltou em casa. Porque a gente sabe que o papel da escola é educar formalmente, mas a família, ela educa também. Né? A TV, a internet também educa. E as crianças sem estímulo, os adolescentes sem estímulo, eles não conseguem desenvolver na mesma frequência que outros que têm. Sabe, é que nem... Isso faz muitos anos atrás, eu falava de globalização. Né? O que é globalização? Vou dar um exemplo para vocês. Comida japonesa. Quem aqui já comeu? Todo mundo no bairro X. Eu já comi, eu não gosto, não sei o que. Cheguei nessa região periférica, usando o mesmo exemplo. Comida japonesa. Você já comeu, professor? E aí você fica, né? Opa, vamos pra Coca-Cola que dá certo. Sim. Né? Então, o professor precisa conhecer. A questão e conhecer dá trabalho. As necessidades básicas, né? Isso. Entender quais são as necessidades. Como a gente estava conversando esses dias, né? Tem escola que é necessidade básica, o aluno vai para a escola mesmo pela questão da alimentação, né? Sim. Thiago? E aí você, de repente, você quer exigir demais de um aluno que a gente sabe está com um problema, questão básica de fome. Sim. Né? Em dificuldades de aprendizagem, a gente fala, né, no curso de pedagogia, como os fatores orgânicos eles afetam. Uma criança que não dorme, uma criança que não come, ela não vai aprender. Sim. Né? E aí a gente vai entrar numa questão que parece tão batido, mas é necessário. É a afetividade. Entendi. O professor precisa ter o vínculo com a turma. Ele precisa ter vínculo com o trabalho dele. Não é nem afetividade de vem aqui, abraço. Não. Sabe? É ter essa ligação com o que ele está fazendo e o que ele pretende atingir nesse momento que ele está mediando a aprendizagem. A gente vai continuar esse papo aqui. Eu só quero lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que o nosso programa vai ao ar sempre às quartas-feiras no canal do YouTube da Unifacear. Tá? Então já se inscreve, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve aí, compartilha esse programa. Tem outros programas também do podcast Educação e Carreira e também no canal da Unifacear do Spotify. Também se inscreve, ativa o sininho, faz todas aquelas compartilhamentos para que esse canal então cresça e outras pessoas fiquem sabendo desse assunto, assuntos ligados à educação e carreira. E, Thiago, você não acha que a escola acaba trabalhando muito a questão do emprego, né? Então o professor fala para o aluno, você tem que estudar porque você tem que conseguir um emprego, você tem que estudar para conseguir um emprego. Num mundo onde a gente sabe que cada vez mais o emprego formal está em queda, né? E que é diferente, né? Não que não exista emprego, né? Eu e você somos 2 empregados, né? Mas é diferente do que era, né, anos atrás. A escola deveria preparar muito mais empreendedores, colocar muito mais, influenciar muito mais esses alunos a ser empreendedores, a ter seu negócio próprio, a de repente, ousar
Você não acha que esse é um problema da escola também? Ou, novamente, a gente entra no problema das necessidades básicas, né? Se eu não estou conseguindo nem atender a necessidade básica aqui, como é que eu vou falar de empreendedorismo para esse cara? A gente está passando por um momento de grandes mudanças, né? A gente tem um novo ensino médio. E o novo ensino médio, ele vem com uma proposta de um itinerário formativo, onde o aluno ele terá acesso às disciplinas básicas já conhecidas, mas ele também terá acesso a disciplinas que vão preparar ele ou, pelo menos, provocá-lo a ter essa visão. Existem várias críticas, mas eu acho legal. Eu acho muito importante isso. A gente tem a disciplina de projeto de vida que vem justamente para isso. Né? Não sei se já jogou o jogo da vida? Jogo da tabuleiro? A minha esposa que fala assim, vamos jogar o jogo da vida? Né? Que geralmente quando a gente pergunta, ela fala, não, você cuida da sua e eu cuido da minha. Não é esse, né? Não é esse. Então, tá o bom. jogo da vida é um jogo de tabuleiro bem conhecido, Sim. onde você tem duas escolhas. Ou você vai investir numa carreira acadêmica, ou você será empreendedor. Sim. Já no início você tem que escolher. Entendi. E aí, dependendo das tuas escolhas, você vai ganhando, vai perdendo. E mais do que uma brincadeira, é a vida da gente. Sim. Né? E você termina ali o ensino médio com 17, 18 anos, você vai ter que fazer uma escolha. Claro. Né? E essas mudanças que tem no currículo do novo ensino médio é justamente para isso. Para que o jovem ele tenha acesso a essas oportunidades, a esses caminhos e que seja uma escolha, não seja nada imposto a ele. Porque parece que tem imposto, né? Você ser empregado. Parece que tem imposto. É uma crença muito grande que você precisa terminar para você conseguir um emprego, uma carteira assinada. E se você não tiver isso, você não será nada. E não é bem por aí. Eu só me preocupei, eu achei muito legal o projeto de vida para trabalhar com esses jovens já um planejamento de vida, de carreira, de o que eu quero ser no âmbito pessoal, no âmbito profissional, na questão social, né? Porque isso é importante também. Mas eu fiquei preocupado que cada escola vai ter, né, o seu trabalho e vai escolher o professor que vai trabalhar com isso. E a ideia é que seja um professor que tenha uma empatia maior com os alunos. Você, como diretor de escola, você não acha que as escolas muitas vezes vão escolher aquele professor que está com... esse daqui está com menor carga horária, vamos colocar ele aqui para o projeto de vida? Não sei se posso falar isso. Pode. Mas esse professor precisa bater metas. Então não dá para ser um professor assim. Não. Tem que ser um professor que queira trabalhar com a escola. Né? Eu não tenho problemas quanto a isso. Acho que algumas pessoas vão me entender errado. Mas eu acho que a educação também precisa ter esse viés de gestão de resultados. Claro. Né? Claro que a gente não tem que trazer uma rotina estressante nem para o aluno, nem para o professor. Mas eu acho que os professores que têm um bom resultado, a escola que tem um bom resultado, precisa ser valorizada. E aquela que não consegue, por que não consegue? Como é que a gente consegue ajudar? Não é só penalizar essa escola ou esse profissional, mas é olhar para ele e pensar como que a gente vai conseguir melhorar isso. Para mim, hoje não é um problema. Hoje eu já tenho uma professora que eu quero indicar e eu tenho certeza que ela vai fazer um bom trabalho. Claro que o caminhar se aprende caminhando. É o primeiro ano. Vai ter que mas eu gosto ver como é que vai ser, fazer mudanças no meio do caminho. Eu revisitando o que você falou de modelo, de professor, de profissional que eu tinha, eu tento, Murilo, ser um professor, ser um gestor que acredita na educação e que acredita nesses programas. Porque a partir do momento que eu não acreditar, eu tenho que sair. Entende? Se eu sou um professor que não acredita na educação, eu vou abrir espaço para quem queira. Se eu sou um gestor que não acredita na minha escola, eu também preciso sair e deixar um espaço para quem acredite. Né? Então, eu acho que, claro, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas de como será esse novo ensino médio, como serão essas disciplinas, mas a gente precisa acreditar e ter uma perspectiva de mudança, senão não vai valer a pena. E para deixar claro também, eu sou um apaixonado e um defensor da educação. Eu acredito na educação. O que eu não acredito são em modelos muitas vezes colocados por um Estado que acaba trazendo um modelo de cima para baixo e as corporações acabam se acomodando com aquele modelo. E eu vejo a escola muito nisso hoje. É uma corporação que se acomodou com o modelo e tem dificuldade de sair daquele modelo.
né? Mas eu só acredito na educação. Aí, claro, eu vou falar aqui de qualquer educação, a formal e a não formal, né? Porque muitas vezes o pessoal pensa em educação, pensa em escola. Não, eu acredito no modelo em que o aluno, pela educação, ele consegue transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas, né? E aí a gente precisa... eu até gostei da nova BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum para o novo ensino médio. Eu só quero ver como é que vai ser a implantação disso, né? Porque a gente sabe que vai ter aí, são 1.200 horas, né, para todo o ensino médio, sendo que mais 600 horas que vai ser trabalhado nessa questão aí extracurricular, onde o aluno vai poder ter outras atividades além daquelas que ele tem na escola, buscando essa linha formativa, né? Essa linha de formação que a gente está falando. Como que a escola vai fazer isso, né? Porque é muito importante mesmo que essas 600 horas sejam em trabalhos profissionalizantes, coisas práticas que, de alguma forma, já coloquem um aluno vendo novidades, né? Vendo o que está acontecendo na faculdade, quais os cursos existem. Eu acho que a escola hoje ela peca muito nisso, né? O aluno muitas vezes ele chega para fazer uma faculdade com uma pressão absurda, mas sem nenhum embasamento do que é a faculdade, o que são os cursos, né? Por quê? Porque está mais preocupado muitas vezes, a gente liga para uma escola, a escola e fala assim, vamos fazer uma palestra aí sobre profissional do futuro, sobre profissões. Ah, não, mas tem a aula aqui, tem aula de geografia, vou brincar com o Thiago, tem aula de geografia aqui que o cara não pode perder a bacia hidrográfica do Equador, senão ele vai perder conteúdo. Então, é por aí que eu acho que a minha colocação, entende, Thiago? Eu entendo. E eu até foi bom essa tua colocação, porque todas as respostas que eu estou dando é a partir da minha vivência, claro. da minha gestão. Né? Não tem como... Porque assim, ao mesmo tempo que eu estava pensando assim, eu estou muito empolgado. Porque a minha escola, a gente está para receber equipamentos, montar laboratório. Eu tenho acesso a instituições que dá para a gente ter uma parceria. É diferente, Sim. né? Diferente de uma escola, você é bem relacionado, uma área rural, né? Uma área rural. Difícil esse gestor ter as mesmas oportunidades que eu tenho. Que você tem. Existem as escolas de comunidades quilombolas, indígenas, que é um outro olhar. E aí, eu acho que isso é muito mais problemático, né? Igual você mesmo falou. Um modelo que vem de cima para baixo, que imagina-se que pode ser implantado da mesma forma em diferentes... Aí não. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. E aí vem o papel do professor, do gestor, do pedagogo e da família. Como que a gente... Vamos estudar, vamos nos apropriar. Eu acho que assim, o modelo não foi criado por nós, não foi aprovado 100%, não foi unânime. Sim. Mas eu acho que eu tenho que ocupar o meu local de referência e me apropriar do que é meu. Como você consegue trabalhar nesse modelo? Né? Eu não vou mentir para você. Eu e a minha equipe, a gente está devorando os documentos para a gente ver o que a gente pode fazer a partir disso. Não tem como você seguir. Você vai me dar aqui uma orientação, uma resolução, eu vou ler, eu preciso entender, e aí a partir disso, o que eu posso fazer na minha realidade? Eu trabalho assim. Eu tenho que fazer isso. Entende? Eu tenho que fazer isso. E eu vejo a escola, Murilo, pelas diferentes oportunidades que eu tive. Eu estudei em escola municipal, estudei no colégio técnico de Araucária, depois fui para um colégio estadual, passei por instituição federal, também na rede privada, e eu acho que independente de qual é o nível de ensino, a instituição de ensino tem que ser um espaço onde as pessoas experimentem suas oportunidades, se reconheçam, sabe? Eu tenho que ter uma escola que eu consiga pelo menos uma vez no ano, mostrar que você é talentoso em alguma coisa. Sim. Que você é talentoso na música, que você é talentoso, sei lá, em desenhar, se comunicar, ou não, você é talentoso na matemática. Entende? A escola deve ser esse espaço de se reconhecer e se descobrir para que depois você possa pensar no futuro. Trabalhar a autoestima, né? Esses jovens, a gente sabe que hoje passam por um sério problema de autoestima, né? De autoimagem. As redes sociais vêm trazer um grande problema nessa área, né? Você sabe que muitas vezes aquela pessoa está seguindo
As pessoas que mostram uma vida que é perfeita no metaverso, mas que na realidade a gente sabe que não é, né? E aquelas pessoas têm aquela referência de perfeição, né? Então eu tenho que ter aquele corpo, eu tenho que ter aquele shape, eu tenho que ter aquele emprego, aquele salário. E aí ele olha para ela e fala, meu Deus, eu sou um nada, né? Olha, aquela pessoa tem tudo isso e eu não tenho nada. E aí cria-se um grande problema de autoestima, mesmo de descontentamento com a sua vida, né? E isso o professor realmente tem um papel. E eu assim, quando eu olho para a minha escola, quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu tive grandes professores que conseguiram mostrar caminhos para mim dentro do que eu podia fazer, entende? Claro que eu tenho referências horríveis também. Eu tive professores que eu olho hoje para trás e falo, como é que esse cara era professor? Sabe, um professor totalmente despreparado, um cara que não deveria estar ali nunca, não deveria nunca ser colocado na frente de uma sala de aula. Mas eu vejo professores também que são professores que, tinham um prazer, como eu olho para você, né? A gente já discutiu várias vezes, essa conversa que nós estamos tendo no podcast, a gente já conversou outras vezes, e a gente vê em você essa paixão pela educação, essa paixão por um diretor que quer o melhor para a sua escola, né? E quando eu falo da escola aqui, veja bem, é uma crítica geral, né, que a gente coloca, e até para as escolas poderem fazer uma autorreflexão, os professores poderem fazer uma autorreflexão e ver o que eles podem mudar dentro disso do que a gente está falando aqui, de evasão, de uma escola que não tem significado. E eu gosto da palavra empoderamento, que é o empoderamento do professor. E se eu conheço o que a lei está dizendo, se eu conheço que a minha disciplina, a minha formação espera de mim, se eu conheço os meus alunos, eu sei que eu vou fazer um bom trabalho. Mas dá trabalho fazer isso? Dá muito fácil. Trabalho. Porque é muito mais fácil, né, Murilo? Você não tem nenhuma ligação, você cumprir teu horário e tchau. É muito mais fácil. Mas é totalmente sem propósito, né? Eu fico olhando uma vida de uma pessoa dessa sem propósito nenhum, é depressivo. Viver uma vida que está ali só pelo salário no final do mês. É depressivo isso. Eu tenho uma professora, quando eu estava no terceirão mesmo, terceirão do ensino médio, aquela bagunça, cabeça muito bagunçada, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu vou fazer geografia, nossa, vou ser professor. Como se fosse assim. Como se 4 anos, né, não te transformasse. E eu lembro até hoje, assim, que ela chegou indignada. Chegou indignada na sala de aula, porque ela tinha encontrado uma aluna dela no centro de atendimento de emergência, assim, sabe, público, e a menina havia falecido, né, por falta de atendimento, e ela estava revoltada e não conseguiu dar aula. E eu fiquei olhando aquilo, falei, como é que pode, né? Ela só é professora e se importa tanto, né? E passou. E aí eu fui, e eu gosto muito dos meus alunos, eu gosto muito, sabe, eu tenho um respeito gigantesco por cada aluno que passou por mim. E ela ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, um dia eu quero ser igual a ela. Assim, depois que você vai entendendo, você vai crescendo, você vai entendendo, nossa, como ela era, além de profissional, humana, né? Hoje ela é professora da minha equipe, eu sou diretor dela, legal. Sabe? E eu falo pra ela, assim, como ela foi um modelo positivo. Isso é bom. Sabe? Porque, às vezes, Murilo, você não sabe como agir. Você pensa, nossa, e agora? Mas aquela tua referência de bom profissional, de bom professor... Aquela atitude que te marcou vai te fazer agir parecido, não igual. Claro. Né? Mas aquela referência boa vai te fazer agir também de forma positiva com quem precisa de você. Assim como também os modelos negativos também te faz melhor. Para que você não repita né, esses modelos. Mas deixam marcas, né? Deixam marcas que muitas vezes podem... A pessoa precisa de muita terapia para tirar essas marcas, né? Você é um especialista em educação especial e inclusiva também, né, Thiago? Você trabalha com Libras também, né? É isso? Fala um pouquinho dessa área, assim, porque eu sei que você também gosta disso. Né? Foi uma das surpresas também na graduação. Eu peguei PSS, mas como eu estava em formação, ficava numa colocação muito ruim. E aí eu lembro até hoje, no terceiro ano de faculdade, conheci uma professora que até hoje eu tenho muito carinho, muito respeito por ela. Ela falou, gente, isso era 2007. Tá vindo um movimento chamado inclusão.
Que hoje pra gente a palavra inclusão faz parte, né? Sim. Do vocabulário, do cotidiano. Mas 2007, e a proposta é que alguns alunos saiam das escolas especiais, passem a frequentar o ensino regular. E eu quero saber se alguém tem interesse. Aí eu tenho uma bolsa aqui de R$600. Falei, opa! Falei, nossa! E 12 horas semanais. Falei, não, vou dar meu sangue por isso, né? Sim. E aí eu fiz esse processo seletivo e eu não imaginava como eu ia me encontrar. Por quê? Nesse processo eu fiz o curso de Libras, de Braille, estimulação precoce com crianças com síndrome de Down, atendimento com estudantes autistas da Federal. E assim, sabe quando você não imagina que você tem um talento nessa área? Assim? E foi muito bom. E depois trabalhei como intérprete também um tempo, intérprete de Libras. A gente organizou cursos de Libras, de Braille. E isso foi um viés que me abriram várias portas, né? E hoje eu vejo que a educação especial, ela nem deveria ser desvinculada da educação. Sim. Né? Porque nós temos 2 perfis de alunos. Aqueles que frequentam o ensino regular e os que frequentam a educação especial. Para você ter ideia, eu tenho hoje na minha escola 8 cadeirantes, eram 6. São 8 agora. Eu tenho 9 autistas. 9. E uma das alunas cadeirantes tem paralisia cerebral. Ela não consegue se comunicar através, né, da fala, nem de movimentos, mas ela compreende tudo. E aí você vai pensando, aí esses sujeitos estão aí, é um sonho da sociedade que eles estejam com a gente em todos os espaços. E por que a gente separa, né? Eu acho muito legal o curso de pedagogia, as licenciaturas hoje tem a disciplina de educação especial que traz uma aproximação. E é uma coisa assim que eu acho que acho que todas as profissões deveriam conhecer um pouco da educação especial, né? Porque a vida é constituída por todas essas pessoas que são perfeitas e imperfeitas no seu jeito de ser. Ótimo, maravilha. Tiago, hoje para te achar, como é que faz hoje para saber mais sobre educação? Manda e-mail para você, segue rede social, como é que é isso? Se seguir em rede social vai levar um susto. Então... Vai vir um professor, dançarino, pai, porque eu misturo tudo, sabe? Sim. Mas pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, que é THI de Boaventura. Ti de Boaventura. D de dado, né? Isso. Ti de Boaventura e teu e-mail... O meu e-mail, vou dar o pessoal mesmo, que é mais fácil, que é thboaventura@gmail.com. gmail.com. Hoje, se fosse para deixar uma frase, né, você como professor, uma frase eternizada no quadro negro ali, que não pudesse ser apagada, o que você deixaria como mensagem? Você podia ter me avisado antes, né? Podia, né? Mas é que a ideia é te eu tô pegar mesmo. Não consigo nem olhar no celular. Google. Alguma coisa que pode ser uma frase, uma palavra, uma pessoa, alguma coisa que te marcou. A gente, aos poucos, assim, te conheço há muito tempo. Você me conhece há pouco tempo, mas eu te conheço há muito tempo, né? Acompanho você enquanto profissional. Mas eu acho que nesse tempo que você vai me conhecendo, parece clichê, mas eu sou muito intenso. Eu gosto muito dessa entrega, de você fazer tudo com vontade mesmo, né? E é uma frase de um filme, Hit, Conselheiro Amoroso, já viu? Sei, do Will Smith? Sim, do Will Smith, sei. Que a vida não é medida pelas vezes em que respiramos, mas sim pelas vezes que perdemos o fôlego. Então é isso, a gente tem que viver como se fosse o último momento, dar o teu melhor, porque nada é para sempre, nada. Nem o que é bom, nem o que é ruim. Então acho que, principalmente nós, enquanto professores, a gente tem que dar o nosso melhor, porque a gente está lidando com vidas e com sonhos. Eu gostei da frase, repete aí para nós. Como que é? Não, você não pode copiar. Não. A vida não é medida... A vida não é medida pelas vezes em que respiramos, mas sim pelas vezes em que perdemos o fôlego. Olha... E é isso que fica, né? Vamos, enquanto profissional, tirar o fôlego dos nossos alunos, aí, fazer eles sentirem empolgação pela vida e pelos sonhos. A escola tem que ser um espaço onde os adolescentes tenham sonhos e busquem realizá-los. É isso aí. Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir até aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo até agora. Uma ótima semana a todos e até a próxima vez. Valeu, tchau. Tchau, tchau.